Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cristina Pinho, eu sou diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Estou aqui hoje muito honrada em mediar esse nosso webinar aqui, que vai falar sobre o mais interessante mercado de óleo e gás. E hoje nós temos aqui, então, para participar desse nosso webinar, 3 palestrantes que vão falar sobre suas devidas áreas, vão mostrar como é que nós estamos nos preparando para esses momentos mais excitantes do nosso mercado e também muito desafiadores nos próximos anos. Então, para começar, eu gostaria de apresentar aqui, um momentinho aqui, deixa eu só abrir aqui os currículos. Então, primeiramente, gostaria de apresentar aqui o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia. Rodolfo Saboia é bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval, mestre no curso de Comando do Estado-Maior e doutor em Política e Estratégia Marítimas, ambas pela Escola de Guerra Naval. Além disso, ele foi superintendente do Meio Ambiente da Diretoria de Portos e Costas de 2013 até 2020. Durante sua carreira, foi agraciado com várias condecorações, razão da excelência do seu trabalho, participou de diversos seminários no Brasil e no exterior e escreveu diversos artigos. Isso é só um pedaço do currículo brilhante do diretor-geral da ANP. Bem-vindo, então, Rodolfo Saboia. Nosso outro convidado é o diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Roberto Ardengue, meu amigo, diplomata de carreira, especialista em tema de energia, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Relações Internacionais e Diplomacia pela Academia Diplomática do Instituto Rio Branco. Além disso, foi gerente de Relações Corporativas da BG de AIP no Brasil, membro do Comitê de Exploração e Produção do Instituto Brasileiro do Petróleo, e hoje ele é o nosso presidente do Conselho do Instituto Brasileiro do Petróleo. Desde março, Ardengue também é membro do Comitê Executivo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos de Nova York e diretor da Câmara de Comércio. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigada. E temos ainda a nossa convidada, Valérie Boss, que hoje é vice-presidente sênior e diretora administrativa da Wintershall Dea do Brasil, Exploração e Produção. Valérie possui mais de 30 anos de experiência no AIP, em várias empresas internacionais, 18 anos em cargos de liderança. Sua experiência anterior inclui tanto alta gerência quanto funções técnicas em várias empresas internacionais. Possui extensa experiência em exploração, liderando e orientando atividades globais da exploração da Wintershall. Tem forte experiência internacional, tendo participado disso em vários países da América do Norte, Europa continental, Reino Unido, África e etc. Ela é formada em Física pela Universidade de Alberta, no Canadá. Bom, com isso, então, pessoal, fiz aqui um resumo dos nossos palestrantes e vamos, então, iniciar a nossa conversa aqui com o diretor-geral. Antes disso, quero só lembrar a todos os nossos participantes, temos aqui 55 participantes hoje, que vocês podem fazer as perguntas usando o Q&A. Num determinado momento, então, ao final das palestras, nós vamos abrir para as perguntas, ok? Então, vamos começar aqui, então, diretor-geral Rodolfo Saboia, seja muito bem-vindo, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Cristina. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade que esse convite proporciona para eu fazer uma apresentação sobre o cenário da indústria de óleo e gás no Brasil no momento, que, como a Cristina anteriormente mencionou, há muita coisa acontecendo nessa indústria, nesse momento no Brasil. Estamos passando por um processo de transformação talvez inédito na nossa história, talvez não, com certeza inédito pelo âmbito que alcança, e é sobre isso que eu vou falar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu primeiro botar aqui no modo apresentação.
primeiro compartilhar, depois botar. Apareceu já a apresentação? Sim. Ok, muito obrigado. Então, como eu ia dizendo, vou fazer apresentar uma visão geral sobre as condições e as situações da indústria de óleo e gás no Brasil atualmente. Aqui um breve disclaimer formal. Muito bem, a essa altura é desnecessário mencionar o impacto que a pandemia teve na indústria, bom, na economia mundial como um todo e, como não poderia deixar de ser, também na indústria de óleo e gás. A indústria sofreu muito com a redução da atividade econômica no mundo como um todo por conta da pandemia e nós tivemos que tomar medidas para nos adequarmos a essa nova situação. E assim fizemos, tomamos medidas de flexibilização emergenciais, também tomamos medidas no sentido de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores da indústria, a fim de permitir que a atividade pudesse continuar, e fomos bem-sucedidos nesse sentido, na medida em que conseguimos obter um crescimento da produção da ordem de 5%, com os números que estão apresentados aqui, especialmente por conta de um alto desempenho dos campos do pré-sal. Na verdade, conseguimos mesmo alcançar um recorde de exportações com esse valor de óleo, e especialmente em função da característica do óleo do pré-sal, de ter um baixo conteúdo de enxofre, o que veio muito a calhar com a entrada em vigor da regra da Organização Marítima Internacional, que determinou que o enxofre dos combustíveis marítimos teria que baixar de um nível máximo de 3,5% para 0,5%. E esse óleo do pré-sal ele se presta muito à produção desse combustível pela sua qualidade. Tivemos também uma dinâmica no mercado bastante ativa. Pudemos assistir aqui da ANP a aprovação de 50 aquisições e tivemos 18 áreas vendidas no segundo ciclo da oferta permanente. Nós temos hoje mais de 15 unidades de produção estacionária que nós esperamos que entre em operação até o ano de 2025. E nós visamos organizar um mercado de forma a otimizá-lo por intermédio de uma estratégia de procurar os agentes corretos para os ativos corretos, de forma que o mercado brasileiro de óleo, a indústria brasileira, o mercado brasileiro de óleo e gás ofereça oportunidades para empresas com todos os tipos de perfil. E, além de adotarmos também medidas para elevar a nossa competitividade, e tudo isso dentro de um cenário ditado pelo Programa de Desinvestimento da Petrobras, e que tem um potencial enorme de atrair novos agentes para o Brasil, o que já está, de fato, acontecendo. Isso. Então, como eu mencionei anteriormente, nós estamos passando por uma transformação sem precedentes na indústria de óleo e gás no Brasil, principalmente por conta desse programa de desinvestimento da Petrobras. Nós vamos ter no setor de EIP um cenário completamente diverso a partir desse programa de desinvestimento da Petrobras. Todos os seus campos onshore e em águas rasas, ou pós-sal, estão sendo vendidos, assim também como como já mencionei, algumas concessões do pós-sal, né? Nós temos também novos investimentos em campos maduros,
Me desculpem, por favor, esqueci de desligar aqui o celular. Novos investimentos em campos maduros, desenvolvimento de campos do pré-sal também, que é uma política que está em pleno vigor no Brasil, um calendário de oferta de blocos para a fase exploratória, e assim sendo, o Brasil está pronto para aumentar a sua produção e assumir uma condição de liderança nesse setor no mundo. Também no downstream, e principalmente talvez no downstream, nós estamos tendo um cenário de muita transformação, uma vez que é um ambiente no qual, não obstante o monopólio da Petrobras tenha sido quebrado já lá antes do ano de 2000, ele de fato persistiu praticamente até os dias de hoje. E nesse momento a Petrobras se encontra implementando um programa em que ela vai vender a metade da sua capacidade de refino, e isso tudo visando a um mercado mais competitivo e aberto, com diversidade de atores, e o que está, obviamente, demandando da agência medidas de adaptação a esse novo cenário e impondo o desafio de regular de uma forma diferente do que vinha sendo até hoje, na medida em que nós tínhamos que regular e controlar o mercado, que garantiu o abastecimento de um mercado pelo qual respondia basicamente um ator só, que era a Petrobras. Isso vai mudar radicalmente, que é o que nós esperamos, com o ingresso de ainda um número desconhecido de novos agentes econômicos respondendo por esse abastecimento. E também no gás natural, nós temos um cenário igualmente transformador, com a primeira abertura efetiva do mercado de gás natural do Brasil, com a Petrobras deixando os setores de transporte e distribuição e permitindo, assim, que haja uma desverticalização desse cenário. E, com isso, nós buscamos trazer mais competitividade para esse mercado. Tivemos agora, recentemente, aprovada a nova lei do gás, que estabeleceu justamente o embasamento legal para esse novo mercado. Já há também aprovado um decreto regulamentador dessa lei, também foi realizado em dias recentes, e, portanto, nós temos agora uma agenda regulatória decorrente dessa transformação de base legal, para que nós possamos implementar e fazer a regulação que possa promover o desenvolvimento desse mercado. Já temos até um calendário de chamadas públicas por conta disso para esse ano. Vamos falar um pouco aqui agora do mercado de exploração e produção, particularmente. Hoje o Brasil é o 10º maior produtor. Nós temos hoje no país 93 empresas, 50% delas estrangeiras. Temos uma produção de cerca de 3 milhões de barris por dia e 131 milhões de metros cúbicos de gás, com reservas provadas de 12 bilhões de barris e de 337 bilhões de metros cúbicos de gás natural. E nós temos um cenário para os próximos 5 a 10 anos, com o potencial de alcançar até mais de 5 milhões de barris de óleo produzidos por dia, e, portanto, com potencial para alcançarmos a 5ª posição como maior produtor e exportador de petróleo do mundo. E com um cenário em que nós temos a expectativa de obtermos até 50 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 5 anos. Então, nós temos uma estratégia que divide esse mercado em três ambientes, para os quais nós temos estratégias particulares diferentes. Nós temos aí o pré-sal, que responde por 73% da produção brasileira, o pós-sal, com 22%, e o onshore, com 5% da produção, obtendo esses números em termos de poços e de barris de óleo equivalente dia. E nós tivemos um cenário que passou por uma grande transformação desde 2016,
o que pode ser constatado por essa figura com um gráfico, em que apenas, nos referindo apenas às empresas de maior porte, o aumento do número de contratos realizados nesse cenário de 5 anos por cada uma dessas empresas. E temos também observado um movimento de entrada de novos atores no nosso mercado, como pode ser citado, por exemplo, a Trident, Perenco, Murphy e a Wintershall Dea, entre outros. Então, desde 2016, foram 32 novas companhias que se juntaram ao onshore, por exemplo. Mas nós buscamos muito mais do que isso. Nós queremos estender os contratos com redução de royalties na produção incremental. Nós disponibilizamos recentemente os dados técnicos das bacias sedimentares brasileiras do onshore gratuitamente na internet. Já alcançamos, a partir de... Isso tem pouco mais de um mês que foi feito, e nós já obtivemos um número de visitas e downloads de mais de 8.000 interessados no mundo inteiro. Temos também já finalizando uma resolução regulatória da ANP para a redução de royalties para pequenas e médias empresas, que nós estimamos que esteja pronto já em julho. Condições favoráveis para novos entrantes para desenvolvimento de oportunidades aqui, com acesso acesso a infraestruturas essenciais, o novo mercado de gás, e além de outras medidas, justamente para estimular a competitividade sobre, por exemplo, medidas que estão em estudo no programa BID-SIM, que é um programa do governo para justamente visar tornar o mercado mais competitivo, examinando regimes de contratação de campos de petróleo entre concessão e partilha, por exemplo. O programa do POMAR, que visa estimular a atratividade para campos marítimos do pós-sal, e o REAT, que tem o mesmo propósito para campos terrestres. O ano de 2021 é muito promissor em termos de leilões aqui no Brasil. Nós teremos aqui no dia 17, teremos a 17ª rodada de concessões prevista para o dia 7 de outubro, em que nós teremos 92 blocos em oferta nas bacias de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. Teremos também, pela primeira vez, uma oportunidade do pré-sal além das 200 milhas náuticas. Portanto, é uma nova fronteira que está sendo colocada em oferta nesse leilão de concessão. Teremos também o leilão de volumes excedentes da seção onerosa, dos campos de Atapu e Sépia. Atapu já está em produção com esses números obtidos no mês de maio, e temos aí a previsão de que a Sépia tenha o primeiro óleo ainda esse ano, e os parâmetros técnicos e econômicos foram já aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética, e nós temos aqui a expectativa de que esse leilão ocorra no dia 17 de dezembro. Temos também aqui a previsão, a expectativa da abertura de um novo ciclo de oferta permanente. Nós já tínhamos, para esse terceiro ciclo, 691 blocos disponíveis, e hoje a eles foram somados outros 377 recentemente aprovados, e nós esperamos que temos ainda algumas centenas em estudo que podem ser acrescidos também. E nós temos a expectativa de que essas novas adições disparem o processo a partir da manifestação de interesse de alguma empresa, que é aquilo que dá início ao processo, ao ciclo, a um ciclo de oferta permanente. No downstream, como eu mencionei anteriormente, nós vamos ver agora um cenário também bastante promissor a partir dessas transformações que já foram mencionadas aqui. O Brasil hoje
tem hoje o 8º maior parque de refino, com 19 refinarias, que somos o 7º maior mercado consumidor de produtos derivados de petróleo. E, além de mais alguns dados aí sobre plantas de biodiesel e etanol, distribuidores e produção de biocombustíveis. 98% da capacidade de refino do Brasil hoje pertence à Petrobras. E metade dessa capacidade está incluída no seu programa de desinvestimento. Então, é um mercado que oferece muitas oportunidades e nós temos a esperança de que isso resulte numa dinâmica diferente do mercado, com benefícios à competitividade e aos preços ao consumidor. Nós temos uma matriz veicular hoje com uma pegada de carbono em termos relativos, bastante reduzida em termos relativos em relação ao mundo, basicamente por conta de biocombustíveis que são usados nela, basicamente biodiesel e etanol. Hoje, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que se pode parar em qualquer posto de abastecimento no país inteiro e escolher entre 2 combustíveis, gasolina ou etanol, e, eventualmente, um terceiro, que é o gás natural, em algumas regiões. E nós temos, portanto, um cenário com grande transformação a caminho. Temos um presente em que vigora um monopólio de fato, não obstante esse monopólio tenha sido quebrado já há mais de 20 anos, e nós esperamos transitar para um futuro de um mercado aberto, diversificado e competitivo, com uma diversidade grande de agentes, né? E resultando com isso preços, formação de preços pelo mercado, atratividade de novos investimentos e aumento na produção nacional. O mercado de gás natural no Brasil também é bastante promissor nesse cenário. Nós temos aqui em números grandes como é esse mercado hoje. O gás natural usado no Brasil é predominantemente de origem de campos do pré-sal, portanto, é um gás associado à produção de petróleo, e as outras fontes que completam o nosso consumo são a Bolívia, a produção da Bolívia, e o gás natural liquefeito. E 40% da produção nacional é consumida pelo mercado brasileiro apenas devido à ausência de demanda e infraestrutura e o alto preço do gás natural, que é algo que nós esperamos derrubar justamente com essa transformação do mercado. E por isso estamos diante de um cenário em que nós também transitaremos de um passado em que havia um cenário de monopólio, com a verticalização e a virtual impossibilidade de acesso a novos entrantes, pela falta de competitividade. Hoje nós já temos, a partir do plano de desinvestimento da Petrobras, resultante do termo de compromisso de cessação com o órgão de defesa econômica, o CAD, que já está resultando numa desverticalização parcial e com um desenvolvimento, de fato, de acesso a novos agentes entrantes. E, no futuro, nós esperamos ver um mercado competitivo e aberto, com a total desverticalização, com um mercado competitivo e com preços formados a partir do mercado. Portanto, nós temos aqui uma agenda para o gás natural também bastante robusta. Já para o ano de 2021, nós teremos estabelecido o critério para a independência de operadores dos gasodutos de transporte, uma nova resolução sobre interconexão entre gasodutos, uma revisão também da resolução sobre tarifas, também a revisão e unificação da resolução da ANP sobre transportadores de gás e comercialização, a partir do novo modelo conceitual. E temos também um grupo de trabalho abordando a questão de acesso de terceiros a essa infraestruturas críticas, essenciais, que é algo indispensável ao funcionamento desse mercado. E repercutindo isso, já há muita dinâmica, já há muita coisa acontecendo nesse mercado. Os primeiros entrantes estão em posição para adquirir
os melhores lugares desse mercado que está se abrindo. Já temos, inclusive, para 2021, um calendário chamado As Públicas por parte das principais transportadoras, não apenas para capacidade disponível, mas também para capacidade incremental. E assim eu encerro a minha apresentação. Espero ter dado uma visão geral do que está acontecendo no Brasil e me coloco aqui à disposição para responder eventuais perguntas, se houver, e mais uma vez agradecer a oportunidade que foi dada para fazer essa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, diretor Saboia, excelente. Fiz aqui uma série de escritas aqui, muito importantes, muito interessantes as informações. A gente vendo tudo junto assim, fica bem mais claro, né? Embora a gente no Instituto a gente esteja sempre muito atento aos movimentos, mas aqui realmente com essa visão geral é muito interessante. Lembro de novo aos nossos colegas que vocês devem então fazer aqui suas perguntas através do Q&A, mas nós vamos deixar isso para o final. Agora vamos então passar para a próxima apresentação. Por favor, Roberto Ardengue, pode iniciar a sua apresentação para que a gente, ao final, a gente possa então abrir para a discussão. Obrigada. Obrigado, Cristina. Um prazer estar participando hoje dessa sessão. Gostaria, em nome da Petrobras, de agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha por essa oportunidade. Um prazer também fazer parte desse grupo, junto com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, o almirante Rodolfo Saboia, a Valérie Bossi também, que representa uma grande empresa europeia e alemã da área de petróleo, que muitas vezes é referência aqui na Petrobras também, desejando muito sucesso ao Wintershall e outras empresas alemãs no mercado brasileiro. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma visão, então, eu acho que, respaldando o que o almirante acabou de mencionar, o nosso também compromisso, como maior empresa de petróleo do Brasil, com a abertura desse importante mercado. A Petrobras tem feito um esforço, secundando, claro, o governo federal e a Agência Nacional do Petróleo, no sentido da abertura. Temos vários compromissos nesse sentido e achamos que o mercado brasileiro vai gerar uma série de oportunidades, não só derivadas da própria ação da Agência Nacional do Petróleo, no sentido de oferecer áreas para exploração e a conduta geral da agência no sentido da abertura do mercado, mas também o que a Petrobras está agregando como programas de gestão de portfólio, de venda de ativos, e eu vou demonstrar aqui para vocês um pouco como é que nós estamos vendo esse processo. Eu não sei se vocês estão vendo aí o meu slide já com a apresentação. Dá para ver aí, Cristina? Você me fala. Agora está perfeito, pode continuar. Obrigado. Então, falar um pouquinho sobre a questão do plano estratégico da Petrobras e onde é que nós nos localizamos um pouco nesse latifúndio aí, desse grande mercado de energia do Brasil. Eu quero começar com o que nós temos que começar com a prioridade máxima do que é a Petrobras, que é a questão da segurança, né? Então, essa empresa é uma empresa que ela respira segurança, é uma empresa que todo dia nós temos uma obrigação enorme de fazer com que os nossos colaboradores, seja diretos, sejam indiretos, as pessoas que moram e transitam nas áreas onde a gente opera, que essas pessoas retornem à sua casa em segurança, retornem em sua casa sem nenhum tipo de acidente registrado. Então, nós temos uma verdadeira obsessão com esse assunto da segurança e temos feito um trabalho muito forte nessa área, tanto desenvolvendo uma cultura de segurança que permeia todas as nossas operações, quanto pensar no futuro, pensar como podemos ainda melhorar com essa meta tão ambiciosa que é atingir a meta zero de fatalidades, e isso nós estamos perseguindo, e como vocês podem ver aí nesse gráfico, os resultados são bem positivos. A Petrobras hoje já está no nível de segurança de suas operações comparável com as melhores empresas do mercado. Não estamos ainda satisfeitos, queremos chegar a zero e vamos continuar perseguindo esse objetivo, mas esse é o
vamos dizer assim, é o primeiro elemento que, vamos dizer assim, orienta a nossa conduta no dia a dia, né? Nós somos uma empresa de uma dimensão muito grande, para padrões, inclusive, internacionais, né? Somos uma empresa líder, né, no mercado de exploração de petróleo e gás natural em águas profundas e ultraprofundas, né? Somos uma empresa que temos as ações negociadas na Bolsa de Valores, então somos, como a gente chama em inglês, publicly traded, temos 700 mil shareholders, 700 mil acionistas que confiaram os seus recursos nessa empresa e, como vocês podem ver aí, na composição do capital social da Petrobras, o governo federal é o acionista majoritário, o acionista controlador, mas, como disse, temos uma obrigação também, uma responsabilidade fiduciária com relação a todos os investidores. Então, isso faz com que a Petrobras tenha também uma preocupação muito grande com a sua governança e com a sua forma de atuação no mercado. Essa forma de atuação, ela se divide basicamente nesses 6, vamos dizer assim, pontos fixos, que são a segurança, como eu já mencionei, a questão da redução do débito e a disciplina do capital. A Petrobras é uma empresa ainda bastante endividada, já foi muito mais endividada até por erros cometidos no passado. Essa empresa acabou tendo um índice de alavancagem, como se chama no mercado financeiro, muito alto, e nós estamos perseguindo com muito denodo a redução da nossa dívida, de modo que a gente possa ter mais liberdade e mais recursos para investir nos grandes projetos que nós achamos que vão trazer exatamente um retorno sobre o capital investido. Isso se faz também a uma resiliência em termos de preço de petróleo, ou seja, nós queremos que o nosso petróleo seja competitivo. Por conta disso, estamos fazendo um programa de gestão de portfólio, né, muito ambicioso. O almirante Saboia já mencionou aqui esse processo, né? Colado nisso, temos um foco muito grande em transformação digital, pela questão da introdução das eficiências adicionais, né? E olhamos também com muito foco a questão dessa transição para uma economia de baixo carbono, né? Essas ideias mestras, elas se resumem nesses 5 pilares, né? Que é o retorno sobre o capital empregado, a redução do custo de capital, a resiliência e a busca por baixos custos, a meritocracia, né? Muito importante também numa empresa que tem essa questão do controle estatal, e também toda essa agenda ligada ao que a gente chama do ESG, né? Que é a agenda do meio ambiente, segurança e também governança, né? Na área de governança, então, falando sobre isso, nós temos implementado ao longo dos anos um programa muito forte de governança. Estamos agora também preocupados que essa governança não só seja uma governança da Petrobras como empresa, mas também que alcance os nossos fornecedores, e aí temos iniciativas como, por exemplo, esse guia de conduta ética para os nossos suppliers, que pouco a pouco estamos implementando dentro de toda a grande cadeia de fornecedores que a Petrobras tem, e olhamos, então, o mundo como uma oportunidade muito forte, especialmente no desenvolvimento dos projetos do pré-sal, né? Essa área do pré-sal, localizada na frente, basicamente, dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma área extremamente prolífica, tem dado resultados muito grandes, e é ali que nós estamos, então, nos concentrando em termos de CAPEX, porque achamos que é ali onde está, vamos dizer, um valor natural para uma empresa com as características da Petrobras, especialmente na questão de ser um líder mundial na exploração de águas profundas e ultraprofundas. Estamos ali prevendo um investimento na faixa de 17 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Esse processo de investimento no pré-sal, ele está conectado também à venda de vários
ativos que temos não só no Brasil, mas em outras jurisdições. Estamos saindo, por exemplo, de pequenos projetos de produção de petróleo em águas rasas e também em terra, vendendo também ativos na área de transporte de gás, ativos na área de refino, né? Nesse ponto, acho que uma agenda muito também transformacional no país, essa saída da Petrobras de 50% do mercado de refino. Hoje, a Petrobras ainda é o principal refinador do mercado brasileiro, e nós vamos, quando esse processo se encerrar e a venda desses ativos no refino se completar, conforme fizemos um acordo com o órgão brasileiro de defesa da concorrência, né, o CADE, nós ficaremos apenas com 50% desse mercado. É uma posição ainda, claro, importante, mas não sairemos dessa questão monopólica, né? Então, até aí, maio desse ano, já temos vários anúncios. Esse processo é um processo que está andando, né, pouco a pouco, e a gente tem anunciado publicamente todos esses movimentos da empresa, e está tudo disponível no nosso site, na página de investidores, e esse processo é um processo que tem acontecido ao longo dos meses de uma maneira bastante completa, né? Isso também se refere também a questões ligadas à área de terminais, dutos e gasodutos, terminais de logística em várias regiões do Brasil. Então, é uma oferta muito grande e muito ampla de ativos que atendem diversos segmentos, né? O Brasil é um grande mercado, sem dúvida, para o segmento de petróleo e gás, para o segmento de combustíveis, tendo um crescimento muito importante. Nós temos um consumo muito forte de diesel no Brasil, né, por conta também da questão agrícola e da questão das dimensões territoriais do Brasil. Então, somos um mercado, a nível mundial, extremamente interessante e muito ainda a ser desenvolvido. Esse desenvolvimento se faz também com uma redução da nossa dívida, e temos atingido aí valores bastante importantes em termos de redução de dívida. Isso nos dá mais reforço financeiro para poder desenvolver projetos na área, especialmente do pré-sal. Como eu disse, nós temos um foco muito grande na questão da agenda de transformação digital, porque é ali onde temos oportunidades muito grandes. Então, estamos aí prevendo 1,5 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, apenas focado nessa área de transformação digital, que é um segmento muito importante para o futuro do nosso negócio. Temos, para isso, algum suporte, que é exatamente a estrutura de laboratórios distribuídas, inclusive pelo Brasil, tendo como principal laboratório o nosso conhecido CEMPES, que é um laboratório localizado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde temos ali uma quantidade muito grande de doutores, de PhDs, fazendo todo tipo de pesquisa ligado não só ao nosso, vamos dizer assim, negócio tradicional, que é exploração e produção, refino de petróleo e gás natural, mas também olhando o futuro e aí acoplando com essa agenda de transição energética, que é exatamente o que eu queria mencionar agora, como é que nós estamos vendo esse momento de transição energética que o mundo já está passando, e tem tudo para se acelerar, e como é que a Petrobras se posiciona nessa questão. A primeira coisa que é importante quando uma empresa com as características da Petrobras ela olha para esse mundo da transição energética é o que a gente chama da dupla resiliência, ou seja, uma resiliência econômica, ou seja, você conseguir ser capaz de produzir petróleo e gás natural a um preço competitivo, mas também uma resiliência ambiental, ou seja, que esse petróleo, que essa molécula, que esse hidrocarboneto que você está tirando da natureza, ele também tenha uma pegada de carbono baixa, ou seja, que a gente seja capaz de produzir esse produto cada vez
com menos emissão de gases de efeito estufa, porque é isso que vai fazer a diferenciação, além de uma responsabilidade social e mundial até que a empresa tem, é isso que vai fazer diferença no futuro. Nós já temos números importantes para serem mostrados, quer dizer, esse processo de descarbonização das nossas operações não começou de hoje, né? A chamada performance em carbono já é uma realidade dentro da Petrobras. Vocês vejam, por exemplo, que nós somos capazes de produzir um barril de petróleo com um índice de intensidade de carbono muito competitivo, quando comparamos, inclusive, com as médias internacionais. Então, isso é um trabalho que é contínuo e nós vamos continuar perseguindo ao longo dos anos, porque a gente quer cada vez mais reduzir esses números de emissão, pouco a pouco, porque essa é a maneira como a sociedade vai se organizar e como o nosso produto vai ser precificado no futuro. Para isso, nós temos compromissos claros e objetivos, inclusive numericamente claros, para que todos tenham certeza de onde é que a gente quer chegar. Esses compromissos se referem à injeção de CO2, por exemplo, lá no pré-sal, na redução do uso de água, a redução da intensidade de carbono no segmento de refino, e por aí vai, fazendo com que nós transmitamos a toda a empresa a necessidade de que nós sejamos cada vez mais eficientes também em termos de carbonos na produção de petróleo, porque essa é a maneira. Então, estamos dedicando recursos importantes, né, a ações de descarbonização, né? Temos também projetos sendo desenvolvidos em todas as unidades de negócio da empresa com esse foco de descarbonização. Vemos oportunidades também de negócio muito importantes. O Almirante mencionou as regras da IMO o óleo do pré-sal, é importante que se diga, ele tem um baixo conteúdo de enxofre, ou seja, ele já tem uma vantagem competitiva natural. Então, o petróleo do pré-sal praticamente ele já está pronto para ser comercializado, inclusive como bunker marítimo, sem necessidade de scrubbers, ou seja, sem necessidade de você fazer um processo adicional de lavagem, vamos dizer assim, do bunker, porque esse produto já está especificado em termos de conteúdo de enxofre, e por aí vai. Então, vemos oportunidades também de posicionamento do nosso petróleo no mercado internacional, já pela sua competitividade intrínseca, né? E aí continuamos olhando, por exemplo, a questão da reinjeção de CO2, os campos do pré-sal hoje, nós temos o terceiro maior projeto do mundo de reinjeção de CO2, foram 7 milhões de toneladas de CO2 reinjetadas em 2020, o que quer dizer 18% do total mundial. Estamos olhando também a eletrificação total das nossas plataformas de produção. Temos essa tecnologia patenteada que chama-se HICEP, que é uma tecnologia que nós vamos fazer a separação e a reinjeção do petróleo e do gás natural, e aí a reinjeção do CO2 em nível marítimo, sem precisar levar essa produção para as plataformas, o que gera uma vantagem muito importante. E, como eu falei, a transformação digital. E aí, olhando para frente, estamos vendo também a questão da chamada segunda geração dos biocombustíveis, né? Essa segunda geração dos biocombustíveis, ela já é uma realidade, inclusive na Europa, é conhecido também como HVO, no caso do diesel, é um produto que é uma tecnologia que você produz diesel de origem vegetal. Esse diesel é um diesel de alta qualidade, então você pode produzir 100% do diesel usando óleo vegetal, o que daria uma pegada ambiental de 100%, que é muito importante em termos de efeito de emissão de gases de efeito estufa. E
como, vamos dizer, um side effect, como uma consequência desse HVO, você pode também, usando a mesma tecnologia, as sinergias que existem, produzir também o chamado bioquerosene de aviação, porque todos os números que falam da transição energética indicam que um dos setores mais difíceis de você descarbonizar são exatamente a aviação e o transporte de longo curso, seja ele marítimo, seja ele rodoviário. Então, é esse tipo de iniciativa de você trazer para o mercado brasileiro esse biocombustível de segunda geração, ele atende um pouco essa necessidade. E aí, continuamos trabalhando muito forte na questão de floresta e clima, já é uma atividade tradicional da empresa, temos um projeto muito conhecido no Brasil, que é o Projeto Tamar, e outros que realizamos, o Projeto Albatroz, a Baleia Jubarte, que são projetos estruturantes, né, que afetam toda a costa brasileira, e há muitos anos a Petrobras vem trabalhando com muito afinco, apoiando essas iniciativas, são a nossa chamada carteira socioambiental, que está espalhada por todo o Brasil. Então, olhando, e estou encerrando a minha apresentação, olhando essa Petrobras do futuro, essa Petrobras do futuro ela é uma Petrobras focada em ativos de classe mundial, que é especialmente na região do pré-sal, uma empresa muito eficiente na questão do refino, com essa pegada da eficiência operacional e também da transformação digital, conectada com a descarbonização, com uma cultura de valor e a perseguição desse baixo custo do capital, porque essa é a maneira que você vai sobreviver financeiramente, e olhando também o futuro com perspectivas ligadas à geração de energias renováveis, seja na área solar, seja na área da energia eólica, seja hidrogênio, e olhando também esse futuro que também se apresenta para todo o mercado. Então, eu queria acabar essa apresentação passando rapidamente um videozinho que nós temos, que dá um pouco, que resume um pouco essa ideia que eu disse aqui. Muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, então eu queria encerrar apresentando esse vídeo para todos vocês. Era isso, muito obrigado. Mais informações também podem ser obtidas
na nossa página na internet, que tem uma série de apresentações sobre esse tema. A gente recebe muito bem a oportunidade de fazer parcerias com empresas não brasileiras, seja na área de exploração, seja na área de fornecimento de bens, equipamentos e serviços para a empresa, e depois eu estou à disposição, claro, para qualquer pergunta e dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Roberto Ardengue, excelente apresentação. A Petrobras é um gigante, né? Para onde ela se move, ela move a indústria brasileira, ela move a sociedade brasileira. Então, quando a gente vê esse gigante se movendo para essa agenda tão importante que é a ESG e que é a da redução da nossa pegada de carbono, a gente vê o compromisso da empresa, ela faz com que todas as outras empresas também, né, se movam, toda a cadeia também se mova pelo gigantismo que é a Petrobras ainda nesse país. Então, além de dar muito orgulho, a gente fica muito feliz por esse movimento da empresa que está trabalhando tão forte para a eficiência energética e para o avanço da tecnologia e inovação para a redução da sua pegada de carbono. Excelente, muito bom, muito obrigada. Bom, nossa última apresentação aqui agora é da Valérie Boss, que é a diretora da Wintershall. Então, Valérie, the floor is yours, please. It's your turn now. Okay, well, thank you very much for the introduction. I have to admit, it's going to be a hard act to follow Petrobras here. Okay, so Myra, you were going to do the presentation for me? Yes, thank you very much. Okay, well, first of all, I'd like to say hello to everyone. I'd like to, first of all, thank the Chamber very much for inviting me to talk in this seminar today. My name is Valerie Bossa, and I am the Managing Director of Wintershall Dea do Brasil, Exploração e Produção. Wintershall Dea is a German company, and at the same time, it is also a leading European independent gas and oil company. Now, for my part, I am by no means an expert on sustainability nor on the energy transition, but I am very pleased today to have this opportunity to tell you a little bit about what Wintershall Dea is doing about the energy transition and how the energy transition influences investments and innovation for Wintershall Dea. Okay, could we go to the next slide, please? Could we go to the next slide? Yes, thank you. Well, we all know that the world needs more energy, but now it needs more energy with less emissions. Climate change is a fact, and global energy transition is happening. We all know that, that the global energy demand will further increase as the global population will continue to rise in the coming decades, and more energy will be needed if the world wants to further reduce global poverty. So we're facing a dilemma. On the one hand, we need to deliver more and more affordable energy. But on the other hand, we need to reduce greenhouse gas emissions and other pollutants. So how are we going to do this? Well, there are many possible answers to this question, but one thing is for certain. All of the answers to this question will require significant changes. The International Energy Agency, or IEA, has developed a number of scenarios of what would happen with CO2 emissions under different political policy settings. The graph on the right shows what happens with CO2 emissions if we do nothing. The green line shows the IEA's current policies scenario, that is, with governments making no changes to their policies or measures. And the blue line that is just below it, that is the IEA steps or stated policies scenario. This reflects the impact of existing policy frameworks and today's already announced policy intentions. It's only when we look at the harsher scenarios of IEA's Sustainable Development Scenario or the Net Zero 2050 scenario, this is where we see stronger reductions in CO2 emissions. So to achieve our climate goals as a society, we will have to make significant changes. Next slide, please.
What we can say broadly is that the changes that we have to make mean less coal, less and lower emissions oil, more renewables, and an ongoing leading role for natural gas. In the bar graph on the left, you can see that gas plays an increasingly important role under the IEA STEPS or stated policies scenario. But even under the IEA Sustainable Development scenario, natural gas still plays a significant role. What's important though is under both scenarios, without ongoing investments in natural gas, we could face a supply gap for gas. And we need to continue investing in natural gas to meet demand. Gas has demonstrated its ability to replace coal across Europe and has helped to deliver large CO2 reductions as a result. A coal to gas switch in China and India, for example, could save approximately 15% of global energy related emissions. Natural gas will be a significant enabler of the energy transition as an affordable, flexible, and carbon efficient energy source. We at Wintershall Dea believe that oil and gas will still be needed for the next decades. And we very much believe in natural gas being a key part of the energy transition for the future. Okay, the next slide, please. As you have already heard today, Brazil's natural gas market is a market in transition. We believe that natural gas will have an increased importance for Brazil in the years to come. The liberalization of Brazil's natural gas market is an important step to promote an efficient development of the country's gas market. Lower gas prices for industry could boost economic growth and competitiveness of Brazil's industrial sector. We see considerable potential for natural gas and the use of associated gas from oil and condensate production. Wintershall Dea plans to be a part of this evolution. We plan to contribute to the implementation of the energy transition and decarbonization in Brazil. And with a portfolio of approximately 70% gas globally, we are in a good position to make that contribution. Next slide, please. Our strategy 2030 is all about achieving long-term success with responsibility. We are working to meet growing demand in a responsible manner by providing innovativeness, affordability, and sustainability in all aspects of what we do. The focus on sustainability is an essential mainstay of our business, and we have incorporated a comprehensive sustainability approach directly into our corporate strategy. We care about the environment. We care about our social responsibility, and we care about how we run the company. We aim for net zero emissions for all our activities. We aim for top health and safety performance. We aim for a diverse workforce and management team. And we aim for a strong standing among our peers when it comes to the environment, social responsibility, and responsible governance. Responsible governance is a key cornerstone of our strategy, as is striving to mitigate the risks that we see and communicating in a very transparent manner. These practices ensure that we retain our social license to operate, while at the same time reinforcing our investment attractiveness for our shareholders. Our sustainability framework encompasses economic, environmental, and social responsibility. And this network is firmly embedded in our corporate strategy. Now, our business, of course, is to produce gas and oil, and we do that as efficiently and responsibly as possible. In the process, we aim to minimize our environmental footprint and to use resources wisely and efficiently. And while we do this, we also advocate high social standards. We collaborate extensively with a wide variety of stakeholders, from our business partners, from employees, to communities, and relevant associations, and also public authorities, among others. And very, very importantly,
we aim to create trust through transparency. Next slide, please. Our energy transition strategy is all about providing more energy with less emissions. We at Wintershall Dea have set an ambitious target for ourselves: net zero greenhouse gas emissions, not by 2050, but by 2030. And this applies to all emissions from our assets and those from the energy we use to produce our products. Net zero right across our portfolio. That is for our share in both our operated and in our partner operated assets. So how do we want to achieve this? Well, our energy transition pathway is based on 4 pillars, as you can see on the right-hand side of the slide. The first is portfolio optimization. This is all about steering our already low emissions portfolio into an even lower emissions one. We are currently at about 70% gas in terms of production and reserves, and we plan to continue to maintain a gas-weighted portfolio. We work hard on emissions management. We will invest in energy efficiency measures and in projects that help us to meet our emissions goals. And we will work to reduce emissions in our existing operations. Our greenhouse gas emissions are already at the lower end of our peer group, and we strive to reduce them further. We are at about 2.5 times lower than the industry average. Technologies. We will invest in technologies that help us to reduce emissions and to use resources more responsibly and efficiently. Additionally, we will invest in gas-based hydrogen projects. And we will also start to see the introduction of CCS technology, that is carbon capture and storage, where CO2 emissions are captured and stored underground in old depleted oil and gas fields. And also for offsetting, to mitigate those emissions which cannot be reduced further at reasonable costs, we will invest in nature-based solutions like forest conservation and forest protection and reforestation to foster the natural capture of CO2 that plants and forests provide. Other key topics in our energy transition pathway. One of the key targets we also have is to achieve zero routine flaring. This is in line with the World Bank's zero routine flaring by 2030 commitment. That is the periodic flaring of methane gas in conjunction with producing oil and gas. Well, in fact, we have already achieved this. So you don't see the target as being to achieve zero routine flaring, but rather now to maintain zero routine flaring, and that is indefinitely. We will also reduce our methane intensity to 0.1% by 2025. Now that's a reduction for us of about 4.5 times from 2019 levels. Now, as far as what we call Scope 3 emissions go, which are essentially the emissions created by the use of our products, we will work to reduce our net carbon intensity, including Scope 3 emissions, toward and after 2030. But because this is largely about the way consumers use our products, this reduction of Scope 3 emissions, of course, is a task that Wintershall Dea cannot do alone. But it is one that requires the entire society to participate in and play its part. Now, of course, this whole program does require some investment in order to make the energy transition a reality. So Wintershall Dea will invest 400 million euros in our energy transition pathway over 10 years. The anticipation is that around 50% of this, around 200 million euros, will be invested mainly in the portfolio measures I talked about earlier and in strict emissions management. The other 50% will be invested in technologies and nature-based solutions,
Exact figures, of course, will depend on the contribution that each pillar ends up making over time. Now, for the investments in specifically nature-based solutions, we will work together with external partners that have the specific expertise and experience in executing large-scale offsetting projects. This will help us to clearly demonstrate our very real commitment in generating high-quality offsets of CO2 emissions to respond to climate change. Now, we are not planning to invest in standalone renewable projects. That is not our business. We will, however, invest in projects that are close to our core business and that build on our assets and competencies. We have, for example, large reserves of natural gas. We have depleted oil and gas fields that may be suitable for CO2 underground storage. We have geologic know-how, and we have a gas transportation grid in Europe. And very importantly, we have operating expertise. These competencies can be put to work by investing in hydrogen and CO2 underground storage projects and into decarbonized gas-based hydrogen projects, especially what we call turquoise hydrogen, which does not generate CO2 emissions, but rather generates solid carbon, which can then be used for industrial purposes and does not create further emissions. Turquoise hydrogen can be seen as a cost-effective, low water consuming, and low carbon intensive energy carrier for the future. Also, Wintershall Dea has already started investing in the initial studies involved in pursuing underground CO2 storage projects in Denmark, in the Netherlands, and in Norway. Okay, the next slide, please. Making the transition possible. In summary, society, politicians, and investors expect companies to take responsibility and to go beyond their operations, not only in delivering products and profits, but also in ensuring a sustainable future. The challenge, however, of course, is in satisfying the increasing global energy demand, while at the same time reducing emissions. And the answer is that the energy transition will require a mixture of approaches and technologies, with natural gas playing a central role in decarbonization strategies, and with the integration of natural gas in also broader economic roles. The transition of the Brazilian gas market toward a liberalized competitive market structure with reduced emissions opens up new opportunities to produce and deliver low carbon gas. Wintershall Dea is ready to continue playing an active role in unlocking the potential of natural gas globally, also in Brazil, and by doing so in a cost-effective way, and at the same time, supporting the country's energy transition goals. And with that, I'd like to go to the last slide. So with that, I would like to say thank you very much, vielen Dank, and obrigada. Appreciate your attention, and thank you very much for inviting me to the session. Thank you, Valerie, for your presentation. Very interesting one. And now we have 15 minutes, and I will open for the questions. Please, I would like to have Roberto again, Diretor Saboia, Valerie. E a primeira pergunta que nós temos aqui, eu vou fazer aqui para o diretor Rodolfo Saboia, que é relacionada a urgência que nós temos hoje para que aproveitemos ao máximo essa dita janela, né, de exploração e produção do petróleo no Brasil e no mundo, devido ao que nós chamamos de peak demand, onde então nós teremos aí uma redução esperada daqui a 15, 20 anos do preço do óleo. Diante disso, eu gostaria de saber, diretor, primeiro, se a Agência Nacional do Petróleo ela concorda com essa visão e, se sim,
como é que essa urgência ela tem sido vista pela agência para que a gente possa acelerar as nossas regulações, procedimentos e fazer com que haja realmente um ambiente de competitividade para que a gente avance rapidamente por essa riqueza que está nos esperando em tantas áreas, conforme foi mostrado aqui pelo senhor. Obrigado pela pergunta, Cristina. Esse é um aspecto que, obviamente, está presente no nosso dia a dia, ao observarmos o mercado de óleo e gás no mundo, e por que não dizer até mesmo dos biocombustíveis, no mundo como um todo. A transição energética, mais do que uma necessidade imperiosa, ela já é uma realidade. Então, é algo para o que nós temos que nos adequar e escolhermos o nosso caminho. Sem dúvida nenhuma, há um senso de urgência muito claro. Acho que a pandemia acelerou esse senso de urgência, de alguma forma contribuiu para isso. Também o relatório da Agência Internacional de Energia, divulgado recentemente, algumas semanas atrás, sinalizando que para mantermos o aquecimento global em menos de 1,5% em relação à data de referência, que eu já não me lembro bem, 1,5 grau, em relação à data de referência, que eu já não me lembro exatamente que eles usam, seria necessário interromper agora toda e qualquer nova iniciativa exploratória de petróleo, mas nós sabemos que isso tem que se adequar à realidade. Tudo isso tem que ser adequado à realidade. Acho, primeiro, que cada país tem uma realidade diferente. Países ricos tendem a fazer a transição energética de uma forma diferente de países em desenvolvimento, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil, por exemplo, tem algumas vocações no seu caminho. E os biocombustíveis, por exemplo, são programas, mais de um programa de biocombustíveis que nós temos no Brasil, são muito bem-sucedidos e dão uma posição privilegiada do Brasil, para o Brasil nessa questão. Além dos novos biocombustíveis, novas tecnologias em desenvolvimento, como o Ardenne mencionou, tudo isso serão formas de transitar por esse caminho para alcançar um net zero carbon, no mundo de carbono zero. E isso tudo, obviamente, impacta, sem dúvida nenhuma, a estratégia dos investidores e os países têm que se adequar a essa estratégia. Importante mencionar algo que a Valérie também citou, o papel também vocacional do gás natural de ser um combustível que oferece essa redução de carbono para possibilitar um estágio intermediário. Ele tem um potencial muito grande. Nós temos um potencial muito grande de gás natural no Brasil por desenvolver e acho que essa janela de oportunidade tem muita ênfase na oportunidade do gás natural, como foi bem mencionado pela Valérie. E esse é um aspecto no qual nós somos ricos e ainda não fomos capazes de explorar essa riqueza. É um gás associado, como foi mencionado também, o que impõe condicionantes na sua exploração, mas agora com a nova lei do gás, a regulamentação e a regulação decorrente, e já podemos ver como o próprio exemplo da Wintershall, os agentes econômicos enxergando essas oportunidades que o gás natural oferece no Brasil. Então, todas essas variáveis estão em jogo hoje. E a gente tem que ter em mente também que a transição energética não é uma chave que liga e desliga. Você ainda tem um mundo demandando muita energia. Em 2050, nós esperamos que o mundo tenha 10 bilhões de habitantes e terá que ser gerada energia para todo esse contingente de pessoas. Se nós fôssemos exclusivamente manter a produção de óleo e gás atual do mundo, seriam necessários alguns poucos trilhões de dólares em investimentos só para manter. Quer dizer, mesmo que se torne uma produção declinante, ainda será necessário muito volume de investimento para fornecer esse combustível, para o qual ainda não há uma solução pronta, não há resposta para todas as perguntas que
que a transição energética formula. E isso tudo vai ser um processo de aprendizado junto com a transição, com as tecnologias novas que vão ser desenvolvidas, a captura e armazenamento de carbono, como foi mencionado pela Valérie, também pode desempenhar um papel importante nessa transição. Então, há uma transição energética em andamento, mas a transição energética vai acontecer de formas diferentes em diferentes partes do mundo. E acho que ainda há uma janela de algumas boas décadas em que o mercado de óleo e gás precisará atender às demandas. Havendo um corte no investimento, e já há essa suspeita, inclusive, se a pressão pela descarbonização for além do admissível pelas opções disponíveis à substituição do petróleo, isso pode provocar uma alta exagerada dos preços do produto, inclusive, se não houver esse investimento. Então, eu acho que ainda há terreno para algum investimento, porque o petróleo e o gás, e especialmente o gás natural, tem um papel a ser desenvolvido dessa transição, até mesmo de financiá-la. Então, ainda é um mercado que ainda oferece grandes oportunidades, e eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para aproveitar essa janela que a transição energética vai oferecer, como você definiu, porque há uma moldura temporal que se ainda não está clara, a gente já sabe que ela existe. É notório que há uma urgência provocada pelo senso de que essa oportunidade se encerrará num futuro não muito longínquo, mas ainda acho que há oportunidade na medida em que não há uma substituição para toda a energia que o combustível fóssil ainda provê ao mundo. Excelente. O relatório da IEA ela causou esse shaking, é um formador de opinião, né? Isso. É um formador de opinião muito importante. O que ela fala, por mais que a gente diga isso é inexequível, mas ele impacta, sem dúvida nenhuma. Impactou, e eu vejo isso como uma coisa muito positiva, o impacto, porque nos fez refletir e nos acordar. Nós estávamos acordados, nós ficamos mais acordados, digamos assim. E ele mostra um caminho, mas não o caminho. E é como você disse, como o senhor disse, diretor, cada país vai ter o seu caminho, porque tem que respeitar a sua vocação. E o Brasil tem, sim, uma diversidade enorme de fontes de energia, tem essa riqueza que a gente não pode deixar, a gente sabe que a densidade energética do fóssil é enorme, e a gente tem que fazer isso com que isso alavanque também o nosso desenvolvimento econômico, que a gente traga mais pessoas incluídas dentro dessa matriz de conforto energético, que a gente possa, então, porque não vai haver transição se não houver inclusão. Essa é a pura verdade. Ela não acontece de uma hora para outra e ela não pode deixar ninguém fora dela. Então, eu não posso excluir sociedades, eu não posso excluir pessoas do conforto da energia por causa da transição. E, como foi dito aqui, não podemos ter uma ação, eu diria, burra, de forçar a redução da oferta. Não existe isso. O que tem que ser feito é educação para a redução da demanda. E aí sim a gente faz uma transição normal, compatível e equilibrada. Muitíssimo obrigada. A minha próxima pergunta é para Valérie. Valérie, please, in Brazil, what are the activities already ongoing through the Energy Transition Dias pathway? Turn on my microphone here. Yes, we have actually a lot of things that we are just starting, but we are at the very beginning of our journey. But of course, we do already have a number of, for example, hydrogen initiatives that we are doing. We are working on one of our offshore drilling and production facilities, which is in a very environmentally sensitive area in the tidal area in the North Sea. Because it is also so environmentally sensitive, we are actually in the process of changing over. We are electrifying the whole operations there. We are also converting all our supply vessels for this producing asset to hydrogen hybrid fuel cells from diesel engines to reduce emissions.
And this will give us an annual savings of up to about 270,000 liters of diesel, and we will reduce our CO2 emissions by greater than 700 tons per year. The next phase will be that the associated gas from the field will be used to then produce the hydrogen using pyrolysis. At the same time, we have a cooperation going with a research institute in Germany, the Karlsruhe Institute of Technology. And here we are doing a lot of research on turquoise hydrogen, looking for a more climate-friendly conversion of natural gas hydrogen for industrial use. As I mentioned in my talk, turquoise hydrogen has the added benefit that there are no CO2 emissions and it doesn't use any water. So it's a very environmentally friendly way to convert natural gas to hydrogen. It does not produce CO2 emissions, but it rather produces carbon in a solid state. And that is the byproduct, and that can then be used further in industry. We're also investing in another company that is developing further technology for methane pyrolysis. That company is called HiROC. And this technology offers great potential for speeding up decentralized and cost-efficient production of hydrogen. We also have a number of carbon capture and storage initiatives going. We're in the very early stages here because in the Netherlands, we have a number of depleted gas fields that we're looking at the feasibility right now of those fields being used for carbon capture and underground storage of CO2. In Denmark, we're a little bit further along. There we already have partners and we're evaluating a depleted oil field for use as a long-term storage for CO2 emissions. The first project phase is already running, and we already have the Danish government certification or the Danish regulatory body certification of the suitability of the reservoir for CO2 injection. And then in Norway, we have a partnership with Aker Solutions, and we have initiated already a feasibility study to assess how a mature field like our Brage field in the Norwegian Sea can be used for permanent CO2 storage after it is completed, after the production there is completed. So those are some of the very concrete projects we're working on right now. And of course, we are always looking for the feasibility of other further projects. Well, thank you very much for the question. I hope that answers it. Thank you very much. I understand that all these projects, although some of them they have been developing outside Brazil, but they can be installed or can be improved. Some of them here in Brazil also contributing for this transition, for this lower emission carbon. Absolutely. Thank you very much. Absolutely. That is the case. And we are definitely looking to go forward, but we're still very, very early in the stages here in Brazil. We don't yet have any production or any concrete operations yet. So we're in a very early stage, but yes, we will apply our global learnings to Brazil. Absolutely. Thank you. Thank you very much. You know, I really believe that we will have a breakthrough in hydrogen technology, you know, and this is we're moving forward for this, and I'm very happy that the Brazilian government is very focusing on this also. They will release in some days, as Minister Bento said recently, strategic policy for hydrogen in Brazil, and this will be very, very good. We have been working this since 2002, and I think it's a very good momentum to release this kind of thing here in Brazil. Thank you so much. Roberto, agora é para você. O Fernando Posta está perguntando aqui, somos especialistas em desenvolvimento da cadeia de fornecedores e gostaríamos de saber quais as exigências da Petrobras com a sua cadeia de fornecedores para uma pegada mais sustentável. Obrigado, Cristina. Eu queria primeiro dizer que eu fiquei muito contente em ouvir a Valérie falar, porque nós temos um alinhamento muito grande em termos de estratégia com o que ela mencionou. Quer dizer, assim como a Wintershall, a Petrobras também acha que nós temos muito a fazer ainda, olhando, vamos dizer assim, em bom português, para o nosso umbigo
e ver o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo e como podemos melhorar os nossos processos. As empresas de petróleo, a Wintershall, a Petrobras e tantas outras, elas são muito boas no que elas fazem, né? Então, a gente olhando para a maneira como a gente faz e melhorando a questão da descarbonização, é um progresso enorme que a gente pode dar a esse setor e ao mundo em geral, né? Então, fiquei muito contente de ver essa manifestação da Barrick, que está muito alinhada também com o que a gente está fazendo. E aí, pegando essa pegada dos fornecedores, é isso que eu mencionei. Quer dizer, quais são as oportunidades que o mundo externo, e muitas vezes os fornecedores conhecem nós e as grandes empresas, até muitas vezes melhores do que nós mesmos, porque a gente muitas vezes está no dia a dia da operação e você não tem aquela visão que o fornecedor tem de você. Então, se o fornecedor tiver essa visão de olhar para uma empresa como a Petrobras, olhar os nossos processos, que são centenas, milhares de processos, e ver onde é que a gente pode melhorar com esse foco de descarbonização, eu acho que essa é uma oportunidade gigante de negócio. Nós temos desenvolvido lá no CEMPES, que é o nosso centro de pesquisa, linhas de pesquisa ligadas a hidrogênio, ligadas a solar, ligadas a eólica, mas também muito ligados à questão do nosso negócio. Então, o HICEP, que eu mencionei, a captura e a reinjeção de carbono, a questão das membranas, e por aí vai. Então, eu faço um convite, inclusive, aos nossos fornecedores que venham, nos procurem, se tiverem alguma área que eles acham que a gente pode fazer uma melhora adicional, nós receberemos muito bem esses inputs. Excelente. É exatamente isso. No momento em que o governo brasileiro, as empresas, as grandes, as pequenas, as médias, a cadeia inteira, entender que a transição energética não é uma ameaça, mas uma enorme oportunidade, onde você pode ter novos modelos de negócio, novos produtos, agregando inovação, tecnologia, né? Principalmente a tecnologia para o que vocês dois falaram, eficiência energética. Nós não podemos deixar isso de lado. Não é só fazer completamente diferente, a gente também tem que olhar para os nossos processos e ver como é que eles podem ser otimizados, fazendo com que a gente realmente agregue tecnologia para a eficiência energética. No momento que a gente descola o quanto que a gente gera de energia para fazer o nosso produto, e a gente tem isso bem medido e monitorado, isso é um passo importante para que a gente faça mais com menos. Porque, como foi dito aqui, o mundo vai precisar de mais energia, porque nós vamos crescer, mas nós vamos ter que fazer mais com menos. Não podemos crescer a mesma taxa, né, de crescimento, de desenvolvimento econômico e de número de pessoas que têm que ser incluídas na energia no mundo com a mesma taxa de crescimento de energia. Essa é que é a verdade. Bom, pessoal, nossa conversa foi excelente, mas, infelizmente, nós já chegamos ao fim, mas eu acho que foi muito esclarecedor aqui, foi ótimo de ter conversado sobre um assunto tão palpitante, que é não só a transição energética, mas também com todas as oportunidades que nós estamos tendo nesse mercado de óleo e gás no Brasil, com desinvestimentos em tantas áreas e com a chegada de tantos novos parceiros, tantas novas empresas. Então, mais uma vez, eu queria muito agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer à Câmara Alemã pelo gentil convite para o IBP fazer essa mediação, agradecer aos nossos palestrantes aqui pelas excelentes informações que nos foram passadas. E agora, para terminar, eu queria falar com vocês dos próximos eventos. Nós vamos ter aqui, em julho, It's Not Just Petrobras, dia 8 de julho de 2021. Nós temos, dia 22 de julho, The New Gas Market, New Opportunities by Multiple Suppliers. E no dia 5 de agosto, Germany and Brazil, a Showcase for Energy Transition. Então, não deixem de fazer sua inscrição, usando aqui esse código para fazer sua inscrição para os próximos eventos. E muitíssimo obrigada pelas perguntas, pela participação, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Thank you very much.